E aí, pessoal? Vamos ver aqui. E voltamos, nossa live caiu. Depois de 1 hora ela encerra, né? A gente mandou mal aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver se a Ana volta aqui. Pra gente dar um tchau pra vocês. E se vocês quiserem, a gente responde umas perguntas aí. Pode ser? Pera aí, Ana. Pera aí. Deixa eu te chamar aqui. Sonhou com Foi. Gente, A gente nem percebeu, eu nem percebi. eu esqueci, cara. Eu esqueci. A última live que eu fiz, ele simplesmente não parou com 1 hora e continuou. E aí Eu vi, eu tava assistindo. Foi enorme aquela. Exatamente. Eu Mas você pegar conseguiu aqui. gravar? Eu consegui, tá gravada. Ah, que bom. Eu imprimi várias perguntas pra... Não, mas sabe o que acontece? Aqui a gente consegue colocar a pergunta. A pergunta também, mas será que Pois vai é. aparecer? Vê se você vê, Deixa eu vê ver. aí. Galera, faz pergunta aí Vê. pra gente ver Eu se a fui gente pegada pra responde. Peraí. Responde as perguntas. A Eu gente tenho tá... mais Ih, aqui. ó, tem um monte aqui. Vai lá, você sempre Peraí. tem 1000 perguntas. Não, mas se você quiser... Não, faz o seguinte, faz vocês que você Não, tem vai aí. lá, Porque aí pergunta do seu. tem A a ver gente com o falou, eu tema, né? anotei, mas fui falando. A gente falou da mediação do conflito dos filhos. Ah, tá, entendi. Você já tinha pegado. Eu fui meio falando. Tá. Deixa eu ver se tem alguma aqui interessante pra gente falar. Uma pergunta muito boa. Essa aqui eu queria fazer pra você. Como lidar com a crítica que o homeschool é criar o filho numa bolha? Eu já respondi isso, lembra? Respondeu pra mim. Foi maravilhosa. Eu perguntei sobre o diferente, me deu uma aula, assim, me salvou, mandou. Ai, meu Deus. De pé. Então, Mas a maneira como você explicou foi maravilhosa. Eu achei incrível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. repetisse tudo. E agora eu não me lembro mais o que eu falei. Você começou falando da piscina, de nadar, né? Exatamente. Essa é maravilhoso. Então, eu acho assim, esse negócio, mas poxa vida, o homeschooling, a criança tá numa bolha, porque ela tá numa realidade que não é a realidade da vida. Na realidade da vida, a gente lida com outras pessoas o tempo todo, né? Então, ponto 1. As crianças que fazem homeschooling, elas não lidam só com os homeschooling, Claro. né? Elas não ficam estudando o dia inteiro, né? Hoje eu até tava lá brincando de arminha com os meninos. Você viu? Eu vi. Eu também brinquei de pique-esconde. Eu não sou muito brincadora, não, mas hoje eu brinquei também. Mas o que acontece? O pessoal, como eu coloco muita coisa das atividades que os meninos fazem aqui, e o pessoal não tem muita imaginação na vida, eu acho que eles acham que as crianças estudam o dia inteiro. Então, que fazer homeschooling, as crianças ficam o dia inteiro fazendo atividade, o dia inteiro estudando, o dia inteiro é Lusíadas, é Odisseia de não sei o quê, não sei o quê. Gente, é óbvio que não. Meus filhos não iam aguentar e nem eu, né? Claro. Então, eles brincam bastante, eles brincam muito entre si. Além disso, eles têm atividade extra, eles têm inglês, eles têm jiu-jitsu, eles têm natação, eles têm futebol, eles têm tênis, eles têm uma série de coisas. Coisas que eles não conseguiam fazer quando eles estavam no colégio, porque eles estudavam o dia inteiro. E aí eu ficava morrendo de pena de tipo, poxa, o único tempo que eu tenho para os meus filhos e de estar com eles, eu vou colocar numa atividade extra, né? Mas ao mesmo tempo chega uma idade, eu vou te falar uma coisa, o meu filho mais velho, ele aprendeu a nadar com 7 anos. Por causa disso. O meu mais velho aprendeu com uns 4, mas na época eu tava bebê com 6 meses na coisa e eu falava, eu não tenho tempo, eu não vou entrar na piscina, Exatamente. Então eu vou botar. E aprendeu em nada. Exatamente. Eram sempre as coisas assim, eu tenho vários filhos, sempre criança pequena, não tinha com quem deixar. Eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje. Eu não tinha empregada, assim, sabe? Eu tinha uma pessoa que me ajudava, então... E o tempo que ela tava, eu não podia deixar os meninos. Então, eu sempre estava carregando os meninos para tudo quanto era lado.
Então, levar os meninos para natação, para o judô, para o jiu-jitsu, não sei o quê. E eu via um monte de mãe fazendo isso e eu falava, cara, essa não é a minha escolha. Eu escolho estar com os meus filhos, eles precisam estar fortes afetivamente, ter convívio, porque não dá para educar sem convívio. Não. Não dá, não é mágica, não existe mágica, né? Não dá. Você tem não que dá, estar com a porque se você criança. não tá ali naquela relação, naquele dia a dia, você não consegue nem ver as coisas que Você acontecem. não consegue nem ver. E a verdade é que quando a criança tá na natação, tá no judô, tá no teatro, tá no shopping, tá não sei o quê, ela não é ela mesma. Porque ela tá fazendo um papel social. E aí as pessoas falam, e aí quando eu fui fazer uma viagem, tudo maravilhoso, e ele deu um piti e foi horrível. Gente, era aquela oportunidade da convivência, né? Exatamente. Onde Ela as coisas talvez vão nunca tenha aparecer. visto, porque não conhece mesmo, assim, sabe? Não. Quando você tá com seu filho, você sabe que ele vai dar piti. Você sabe que ele vai dar problema. Porque você conhece, você sabe como é que ele responde Reage. a determinados estímulos. Então, você já sabe o que vai acontecer. E você sabe identificar para que você não exponha ele àquela situação e ele não precise fazer uma birra, ele não precise chorar, né? E às vezes o que acontece? O pessoal briga com as crianças nessas situações, que são situações que ela não está precisando de mais estresse, que ela estava precisando de uma compreensão. Só que aí, só que se você é compreensiva a todo momento, porque você só tá com ela em poucos momentos, você não tem os momentos de firmeza. E aí você não tem o balanço, né? Então, assim, a gente precisa estar para que a gente possa ter muitas ocasiões de ser muito, muito carinhosa, muito amiga, conviver, não sei o quê. Na hora que a criança faz uma coisa ruim, você não vai ter problema nenhum em chamar atenção. Porque você se sente segura de fazer isso, porque né? você seu afeto é tão grande, seu relação é tão grande. Exatamente. Ela sabe que você ama ela. E acho que ela de te aceitar, porque esse vínculo, essa força é muito forte. Assim, hoje eu estava conversando com os meninos, porque brincar nessa hora é uma hora que eles se abrem, né? Também. Exato. Que você consegue conversar e puxar. Hoje a gente se brincou de pique-esconde, entre uma coisa e outra eles estavam conversando. E é engraçado que eles falam que eu sou muito brava. E aí eles falando disso, que eu era muito brava. E aí eles falaram, não, mas você educa. Eu falei, mas educar então é ser brava? Eu comecei a desconstruir com eles essas coisas. Mas o que é melhor? E eles me dando apoio, assim, sim, né? Sim, assim, sim. Ai, vale a pena, né? Então, exatamente. Hoje o meu mais velho, eu sou super firme com ele, sou exigente pra caramba, sabe? Ele fala, às vezes ele fala, mãe, você é uma tirana. Eu não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, dá 5 minutos, ele fala, mãe, eu sou capaz de dar a minha vida por você. Eu amo você imensamente. Tudo que você faz é maravilhoso. Mãe, ele teve um dia que ele falou que eu achei tão bonitinho. Mãe, se eu for... Porque o meu marido falou assim pra ele, você é igualzinho a sua mãe. E aí ele falou, eu sou igual a minha mãe com muito orgulho. Ai, que coisa linda. Eu falei, ai meu Deus, fiquei toda derretida, né? O meu mais velho falava pra mim isso. Falava que o meu marido também falava que eu era muito brava, sua mãe é muito brava, querendo vir. Ele, mamãe só é brava quando tem que ser. Exatamente. Ai, meu Deus, graças a Deus. Enche de orgulho. Mas eu queria falar uma coisa que você não me respondeu na hora, e depois, com tudo que você me falou naquele dia, eu fiquei refletindo de que quem tem 6 filhos e 6 crianças para conviver entre si tem muito diferente aí, não tem? Ainda tem isso. Não, mas voltando à resposta que eu não te respondi ainda, esse negócio, então, as crianças acabam convivendo com outras realidades, né? Então, nessas horas que eles estão no judô, no jiu-jitsu, não sei o quê, eles estão no clube, eles vão ao clube todo final de semana e tal. Então, eles convivem com pessoas, né? Que são diferentes dele. Mas aquilo que eu te falei naquele dia, e que eu acho que a gente tem que levar para tudo em educação, é que a gente precisa entender que para a gente educar os nossos filhos, a gente educa eles em momentos tranquilos, né? A gente passa os valores e o certo e errado dentro de algo seguro primeiro, para depois a gente ir para o complicado, para o diferente. Você sabe que tudo em educação deve ser assim. Você vai do simples para o complexo.
Você não vai do complexo para o simples, você vai do simples para o complexo, né? Ah. Então, qualquer coisa que você vai ensinar. Você não pode ensinar multiplicação se você não ensinou soma. Você não pode ensinar soma se você não ensinou o que é um número, né? Se você não ensinou relação de quantidade, uma série de coisas. Então, para você chegar num conceito complexo, você precisa ter muitos conceitos simples na sua cabeça. Então, a mesma coisa acontece com as crianças. Quando elas são pequenas, elas precisam de ter conceitos claros na cabeça. Para depois elas entenderem o complexo. Aí você vai falar, Sâmia, mas se você dá conceitos claros, elas vão ser crianças muito críticas. Você tem razão em um momento. No início, elas vão ser sim. E faz parte do aprendizado que sejam. Por exemplo, se eu chego para o meu filho e falo assim, você não pode usar celular. Eu estou dando um critério. Por que eu não posso, mãe? Porque o celular faz mal, isso não é coisa de criança. Tem muitas coisas que vocês precisam aprender antes de usar celular. Tá? Tá. Você entendeu? Entendeu? Beleza, beleza. Ele questiona? Não questiona. Quando ele vê uma criança na rua usando celular, o que ele faz? Ele critica. Ele fala, mãe, aquela criança tá usando celular, poxa vida. Será que a mãe dela não fala nada? Poxa, ele tá perdendo a oportunidade de aprender, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, a crítica existe. Só que aí a gente tem que vir nessa hora para ensinar a caridade. Mas aí você intervém. Exato. Porque eu tô junto. E eu falo, meu filho, olha, de fato, isso acontece, aqui a gente faz diferente, mas a gente tem que amar as pessoas do mesmo jeito. Se a gente acha que essa é a melhor maneira, a gente tem que se aproximar. Não é à toa que a mamãe está dando aula na internet sobre o assunto, para que mais mães possam saber e possam ter a mesma escolha, entendeu? Então você vai assim, a mamãe está fazendo coisas. Você modula. Você modula a crítica, entendeu? Claro. E então é assim com tudo. Então você não pode dizer, por exemplo, que casamento homossexual é errado. Olha, eu ensino para o meu filho que casamento é entre um homem e uma mulher e que o fruto disso é uma vida, né? Claro. Primeiro de tudo, ele vai entender o valor que ele tem. Que ele veio do fruto do amor da mamãe e do papai. Isso dá uma estabilidade afetiva fora do comum. A criança se sente super segura. Aí você vai falar, mas então você não vai dizer para ele que existe amor entre homem e homem? Calma. Na hora que ele encontrar com essa realidade, eu vou dizer para ele, reafirmar o que eu disse e falar, filho, mas às vezes as pessoas têm escolhas diferentes. E não está ao nosso alcance ficar criticando hoje em dia, essa dificuldade de dar a base, da onde você vai partir. Isso era uma das discussões que eu tive uma vez na pós da psicopedagogia, exatamente sobre essa história de gênero, né? De identidade, de ideologia de identidade de gênero e tal. E eu caí numa discussão, foi super criticado, porque eu falei assim, você tem um filho que nasce homem, uma outra que nasce mulher. Isso é um voto, você vai ensinar a ela, você vai dar todo esse caminho para... Se na adolescência ou na vida adulta isso for diferente, não quer dizer que você não vai amar o seu filho. Eu falava, mas então se você vai amar ele lá na frente, para você tanto faz. Eu falava, não é isso. Não é tanto faz. Se ele nasceu menino do sexo masculino, eu vou educar ele para ser um menino enquanto menino. Mas você não tem noção. Eu imagino. Eu passei. Eu imagino. Mas assim, volto àquela questão da nossa live lá no início, né, Ana? Quando a gente tem noção do bem que a gente quer para o ser humano, a gente não quer taxar uma pessoa de uma coisa, e achar que por isso ela vai ser, sei lá, vai pro inferno. Por isso, não sei o quê. Claro que não. A gente sempre vai dar voto para as pessoas e desejo de que as pessoas façam o melhor bem que elas possam. E que elas possam amar o máximo que possam. Só que existem vários caminhos que às vezes facilitam, às vezes dificultam. Enfim,
O que a gente precisa, que, a meu ver, que a gente precisa fazer é isso. A gente educa numa piscina tranquila, né? Claro. E daí, depois, quando vem o alto mar, a criança já sabe nadar. O que que a gente quer fazer hoje, né? A gente é muita gente, eu não, mas o que muita gente quer fazer hoje? Já coloca a criança. Não, assim, as pessoas querem colocar a criança já em alto mar, sem ela saber nadar. Então a criança não sabe quem ela é. A criança ela não tem noção do próprio valor, né? Sólidas, ela... porque para ela criar esse repertório, ela precisa ter a segurança das referências formais. Exatamente. Porque a criança nessa idade, né? Você falou da idade da razão, ela vem com a regra, ela quer a regra. Exatamente. Então, que ela fica te cobrando a regra, né? Exato. Mas isso não é justo, isso não foi assim, você não fez assim com fulano, porque ela quer o tempo inteiro generalizar, né? Exatamente. E as exceções... É normal. Ela fica, sei lá, quando você vai assistindo um filme com a criança, ela fica, mas ele é bom ou ele é mau? Mas ele é bom ou ele é mau? Ela quer uma referência. Isso, quer enquadrar. O que eu faço? Eu acredito ou não acredito, disso. Mas ele é bom ou ele é... Isso. Né? Na idade dela pequena, ela precisa dessa segurança, porque para ela não existe a diferença. Exatamente, exatamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Colocar as crianças para assistirem Shrek, por exemplo. Shrek para adulto é maravilhoso. Só que o Shrek, ele confunde tudo o que é bonito, o bonito e bom, ele fala, não, o feio é que é bom. O bonito é mal. E não sei o que, não sei o que. Faz uma confusão. Sammy, então você está querendo dizer que toda pessoa é feia, que tem que ser boa, é má. Claro que não. Mas a gente precisa dar Qual é a coisa que a gente precisa dar de clareza para as crianças? O bom está relacionado com o belo, que está relacionado com a verdade. O bom, o belo e a verdade. É isso. Então, essa é o que a gente tem que ensinar para eles. Quando eles crescerem e eles já tiverem toda essa matriz cristalizada na cabeça deles, aí eles podem assistir o que eles quiserem. Porque eles já vão entender, eles vão entender que aquilo é uma sátira, eles vão entender que aquilo é figura de linguagem, eles vão entender que é uma metáfora, eles vão entender uma série de coisas. Mas quando eles são pequenos, não. Então a gente fica querendo pular a etapa. A gente fica querendo que criança discuta filme, entendeu? Não, eu quero que o meu filho assista um filme, que a gente vai ter aqui uma discussão de um filme. Gente, eu tô aqui com meu filho assistindo para que ele consiga, sei lá, ter uma visão crítica. Misericórdia. Mas isso é consequência da educação socioculturalista. Total. Então, o que as pessoas, quando eu falo para assistir lá a Pátria Educadora, é que as pessoas entenderem que o que a gente entende de educação não brotou da nossa cabeça. Não. A nossa ideia sempre tem uma origem. Então, a gente tem que saber, bem, o que eu penso hoje veio da onde? Total. Veio de gente muito má, que pensou coisa muito ruim, que tem um pensamento muito mal em relação ao ser humano, entendeu? E que tem uma estratégia por trás disso. Não são pessoas que são boazinhas e que, vão aqui pensar junto, entendeu? Não, então, é um problema sério, né? Um problema sério. Uma das coisas que me legitimava muito, assim, enfrentar isso, foi porque eu morei em Cuba, né? Então, assim, eu morei em Cuba. Então, assim, ninguém conhece. Vocês estão falando isso daí, isso aí eu conheço, toda a história de Cuba. E eu contava, e quando eu falava toda a verdade, as pessoas não tinham que falar comigo, assim. Não tinha que falar, porque eu realmente... Então, foi interessante, né? Como a nossa história também nos dá lugar, assim. Sim, é verdade. Ninguém me contou, eu vi, né? Eu vi, né? Eu vi, participei e era assim, assado. Professora, a educação lá em Cuba não é nada mais assim, igual como o dinheiro da nossa idade acabou. E aí e era interessante, porque eu conseguia confrontar e Pátria Educadora, assim, eu amei, recomendo a beça. Nossa. Assistir e pra gente entender tudo isso da questão da educação do nosso país, né? Exatamente. Então, vamos responder duas perguntas e a gente vai embora? Vamos para te liberar pro Ítalo, agradece ele muito. Ele tá na live, por isso que eu tô aqui mega... ele tá fazendo uma live. Peraí, rapidinho. Gente, eu tô sentada no chão, peraí. Vai lá, abre aí.
Peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, peraí. Caracas. Menina, peraí. Tem um monte do pessoal falando, você brincando de Nerf tá demais. Muito bom. Ai, gente, peraí. Ah, Eu sempre falo, o quanto ter sido mãe de menina me fez, eu acho que uma melhor mãe, assim, sim. de eu ter sido firme. Eu acho que, eu sempre falo que para mim foi muito interessante, assim, foi me Nossa. desconstruir muito, que eu sou muito Sim. menininha e tal, foi maravilhoso. Brincar de Aham, Nerf, jogar futebol. exatamente. Peraí. Calma aí. Bem, Conseguiu? tem tanta pergunta aqui, minha E filha, que é difícil, né? memorização. Como o pessoal sempre pergunta isso, né? Por que trabalhar a memorização e como que trabalha a memorização com criança, né? Existe um curso do professor Rafael Falcão que chama Analfabetismo Funcional. Já fez? Não. Eu Vale a tava pena você vendo, eu vi fazer. o Na da Linha, eu tentei fazer o dele, mas não consegui abrir no site. Porque não tem mais, na É, verdade. É. é. Mas então, o do Rafael Falcão vale a pena Ah, você vou anotar. fazer. Chama Analfabetismo Funcional. E ele fala o que é analfabetismo funcional, vai dando vários graus de analfabetismo funcional. E ele vai dizendo como é que a gente faz, como é que faz para a gente sair dali. Como é que a gente deixa de ser analfabeto funcional, né? E aí a memorização faz muito parte desse processo, né? Então, quando a gente memoriza, a gente pega fluência na nossa língua. Porque, principalmente, a gente pode memorizar tanto prosa quanto poesia, né? E quando a gente memoriza a prosa, a gente aprende a falar. Mesmo, assim, Total. porque você vai pegar uma pessoa que está usando um bom português e falar, não, mas eu já sei falar, eu falo aqui, estou aqui falando com você. A gente está usando um português totalmente coloquial, sem estar preocupado com a estrutura da língua e tal. Quando você memoriza alguma coisa que alguém que sabe um bom português, obviamente a gente tem que memorizar alguma coisa Boa. boa, né? Uhum. Construiu. Então a gente vai ficar com aquelas construções na nossa cabeça. Entendeu? A gente vai aprender de fato gramática quase que de forma funcional mesmo. A gente não vai aprender gramática no sentido de o que é sujeito, o que é verbo, o que é Só não sei o pegando quê. a frase, né? Você aprende Porque no na todo. verdade, a gramática de dar nome às coisas, ela não tem valor nenhum. Entendeu? O que você precisa saber é se utilizar daquilo. A mesma comparação você pode fazer com a matemática. Você pode saber as fórmulas da matemática e da física e aplicar um problema. Ou então você pode entender o problema. E aí, quando você entende o problema, você sabe pensar matematicamente. Então é mais ou menos isso, assim. Gramática não é você saber um monte de nome, isso é sujeito, isso é predicado, isso é não sei o que, não sei o que. A gente precisa saber utilizar aquilo, entender a língua sendo utilizada. Então, quando você memoriza, isso é internalizado dentro de você de alguma maneira, entendeu? Entendi. Então, tanto na parte da prosa, quanto na parte da poesia. Porque a poesia, além de ter isso que eu falei em relação à prosa, você ainda tem a cadência da fala, né? Tipo, a prosódia, como que você fala, como é que eu vou dizer? A musicalidade da sua língua, A né? articulação, né, das A palavras. articulação disso tudo, as rimas, enfim, as rimas com os poemas eles são metrificados. Então você tem uma maneira de você ler aquele poema, você não lê de qualquer maneira, né? Então isso tudo faz com que a gente tenha um entendimento da nossa língua muito maior, né? E aí, como é que a gente faz para memorizar, né? A gente memoriza repetindo. Simples Repetindo, assim. lendo. Simples assim. Vai pegar um poema e aí lê hoje, amanhã lê de novo, depois vai ler de novo, vai ler de novo, depois lê de novo. Aí E eles aí se a criança. apresentam para você depois? Então, aí depois eu falo assim: hoje a gente vai tentar memorizar os 2 primeiros versos, por exemplo. Aí a gente repete, repete, repete. Normalmente, assim, em 3 dias de repetição, eles já memorizaram muito mais do que isso, né?
E aí eles memorizam, depois memoriza de novo. E aí vai memorizando e cada vez vai ficando maior. Quanto mais a gente consegue recitar bem, mais fácil fica a memorização, entendeu? Claro. Então, assim, ouvir memorização de gente que sabe recitar no YouTube, tem aí, você vai entendendo como é que você faz para recitar, né? Então, isso tudo é para poder você, de fato, entrar dentro da sua língua, sabe? Muito Ter bom. contato com pessoas que escreveram bem, pessoas que pensaram nisso, palavras novas, saber usar palavras novas, né? E aí, na hora que a criança passa para a escrita, que é outra coisa, assim, que o pessoal pede para a criança de, sei lá, 6, 7 anos voltar das férias e falar: faça uma redação sobre suas férias. Ah, foi muito legal. A criança fala: foi legal, foi bom, foi maneiro. Né? Quando você pede para a criança falar como é que foram as férias oralmente, ela fala muito mais coisa. Foi muito legal, fui na casa da minha avó, fui na casa da minha avó. Por quê? Porque na hora que ela passa para a escrita, ela precisa não só saber o que ela vai escrever, mas ela precisa conseguir escrever. Claro. E escrever é um ato completamente diferente de uma narração oral. Então, por isso que a criança precisa narrar muito oralmente, para ela conseguir saber qual é a cadência de ideia daquele texto, como é que ela vai pegar as partes importantes, né? Porque tem criança que pega só os detalhes, tem outras que pega só o contexto geral, né? Então é importante fazer de tudo, né? Pegar os detalhes, pegar o contexto geral, mas assim, saber recontar de forma que você consiga fazer tudo sem tentar falar com as mesmas palavras, entendeu? Com as suas próprias palavras. Você coloca eles para escreverem histórias, assim, ou não? Só a partir dos 10 anos. Ah, só a partir dos 10 anos. Antes disso, eles só fazem cópia. Cópia, não escreve. Mas espontaneamente, não. Só se eles quiserem escrever, mas assim, eu não peço, façam textos de não sei o quê, entendeu? E quando, agora, por exemplo, que o Ítalo está com 10 anos, agora meus que o Ítalo filhos foram alfabetizados, não, que meus filhos foram alfabetizados, eles estudam numa escola americana, né? E uma dessas coisas, eles escrevem livrinhos pequenos eu sei. Do interesse deles. E eles escrevem e vão aprofundando essas então, eles escrevem. Os educadores de educação clássica e a Charlotte Mason, que é uma educadora que eu gosto muito, é uma educadora inglesa, eles são contra a criança fazer qualquer tipo de produção escrita antes dos 10 anos. Que interessante. Porque é um processo, assim, né? De você primeiro escuta, fala, para depois você escrever. É verdade que um bom escritor é um bom leitor, né? Ele precisa ser antes um bom leitor. Exatamente. Sem dúvida, E se você pegar... Eu tô com um livro aqui, eu não sei se minha mãe tá assistindo a live, mas eu tava até conversando com ela, com minha mãe pedagoga, né? Que chama Flor de Lácio. É um livro de 1960 e tanto, que ela usou quando ela fez o normal dela, e que ele ensina como você fazer uma composição escrita, né? E aí, o que acontece é que você não... Fazer uma composição escrita não é o que a gente acha hoje. Sai escrevendo e aí você faz igual no vestibular. Faz um argumento, outro argumento e uma conclusão. Entendeu? Isso não é escrever. Você precisa copiar os grandes autores. Total. Então, o que eu faço aqui é isso. Você pega um grande autor e você tenta copiar como ele escreve. Então, agora eu tô fazendo isso com o meu mais velho. Ó, a gente vai ler uma fábula. A gente vai pegar as partes importantes da fábula. Ele já sabe narrar a fábula, né? E agora você vai tentar reescrever essa fábula tentando pegar o estilo do autor. Então, ele tenta colocar crase, ele tenta colocar as palavras que foram utilizadas, ele tenta uma série de coisas. Ele já tem domínio, né? Da gramática. Exatamente. Pois é. Mas eu nunca trabalhei gramática de português com ele. Eu só trabalho lendo, ele narrando de volta, ele fazendo cópia, né? Copiando. Então, ele sabe como é que é a estrutura, memorizando um monte de coisa. Então, ele sabe como é que é a estrutura da língua. E fazendo vocabulário e estudando gramática de latim. Que interessante!
Você Porque é a uma gramática... danada. Minha filha. Porque a gramática do latim, ela faz você ter É a entendimento origem, lógico né? da língua. É lógico, é a nossa origem, né? Não, entendimento lógico mesmo, porque o latim é assim. Se você. Não sei se já estudou latim, né? Mas eu não tinha estudado latim. É assim. Se eu falo em português para você, o leão matou o caçador, Uhum. eu perguntar para você, quem matou? Você fala, o leão. Matou quem? O caçador. Se eu falar para você, o caçador matou o leão, quem matou agora? O caçador. É. Matou quem? O leão. O leão. Então, dependendo como é que chama? Da ordem que eu coloco os substantivos, eu mudo o sentido da Da frase. frase. No latim não é assim. O Não. que define a classe gramatical são os casos e são as terminações. Então, se tiver uma determinação tal, aquilo só pode ser objeto direto, por exemplo. Só pode ser um nominativo ou um substantivo, entendeu? Só que às vezes, não. Às vezes, uma determinada terminação pode ser ou um substantivo ou um adjunto nominal restritivo ou um objeto direto. Então, ele pode ter essas três opções. Daí, você tem que analisar a frase. Aí, você começa. O verbo é plural ou é singular? Ah, então, se o verbo é singular, então ele não pode ter um nominativo no plural. Plural. Então, já não pode ser um nominativo. Tem que ser outra coisa, entendeu? Então, aí você vai meio que por um... analisando. E com quanto analisando a tempo frase. você começa latim com eles? Com Eu quantos começo anos? com Mais ou 9 menos. anos. 9. Ah, começou agora, então. Mas Comecei ano passado. ano. Com o Itinho eu comecei ano passado. Tem um ano. E você aprendeu, obviamente, aquela coisa de aprender latim. Você já Com sabia ele. latim? Você foi Não. com ele. Com ele. Eu fui aprendendo com ele. A formação, né? Sua não própria, da tinha, professora. exatamente. Eu não sabia. Isso é uma das coisas que os pais falam, mas eu não sei, mas eu não sei. Mas, gente, é igual quando você tem um bebezinho, você também não sabia cuidar, né? Você foi cuidando, Exato. vai ganhando aptidão também, né? Exatamente. Deus Você vai capacita aprendendo. os escolhidos, não escolhe os capacitados. Não, né? e a verdade é que, assim, se existisse um professor que pudesse ensinar meu filho dessa maneira, eu não ia precisar ter esse trabalho. Mas, infelizmente, a gente não tem. Não tem. A gente tem os professores que vão ensinar através dos livros didáticos e que são muito, eu acho muito pobre, assim, sabe? Verdade. Sei lá, o Augusto tá aprendendo a ler. Ele não aprende a ler O Macaco Comeu Banana. Ele tenta ler palavras que, assim, que não palavras difíceis. Que mas, desafiem, assim, né? E assim, aí o que ele vai ler? Ele vai ler um poema, por exemplo, entendeu? E não tem problema nenhum. Para ele, são palavras. Entende? Claro. Só que em vez de ter uma linguagem chula, uma linguagem dentro da realidade da criança, que é o que o socioconstrutivismo faz, coloca... O próprio Pátria Educadora fala isso. O Paulo Freire e tal quer colocar a criança dentro da realidade dela. Só que a educação não serve para isso. A educação serve justamente para tirar a gente da nossa realidade, da nossa mediocridade. Claro. Então, em vez de a gente enfiar cada vez mais gente dentro da realidade, ou seja, pega os Lusíadas e coloca na realidade da criança. Não, misericórdia. Ele está justamente tirando a criança daquilo, mostrando a ela que há um mundo muito maior do que ela é capaz de perceber. Total. Você entende? Mas para isso a gente vai precisar dessa educação tão forte de base que o Nadalim tá propondo para poder fazer isso, né? Também, né? A gente vai precisar desse tempo para que a criança saia dessa realidade, né? Porque o problema é que nesse momento é tão fraco, né? Que realmente ela nem dá conta, né? Assim, eu acho que sabe o que acontece, Luiz? Eu acho que é um pouco de medo, sabe? Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi o Rafael Falcão falar sobre ensinar Lusíadas para os meus filhos, eu falei, você gente, assustou. Que loucura. Eu falei, meu Deus do céu, não tenho a menor condição, eu não fui educada assim. Eu me lembro quando eu fiz vestibular para medicina, e aí, quando tinha vestibular na parte de literatura, poesia na parte de literatura, eu pulava. Eu falava, não, essa aí eu já sei que eu vou errar, entendeu? Porque era uma coisa assim, o que será que o autor imaginou? Talvez eu encontre uma coisa que o autor não quis escrever. Eu falava, gente, que loucura, que viagem é essa? Mas não é isso que é poesia, você entende?
É Total. assim, uma coisa de louco, entendeu? A gente Então, também assim, fica com medo do novo, né? a gente Se fica com medo assusta de porque umas não coisas. aprendeu Mas, dessa ó, maneira. o próprio E João acaba Malheiro que fez. subestimando a criança, né? Também, né? Não, exatamente. E o próprio João Malheiro que fez a live comigo, ele falou, Sâmia, em Portugal, eu aprendi português com os Lusíadas. Isso era uma realidade, você entende? Assim, quando eu falo assim, porque o meu filho tá lendo as Metamorfoses de Ovídio, parece bizarro. Mas antigamente, isso era uma leitura corriqueira, entendeu? É que a gente tá numa... A gente tem lendo subestimado gibi, as entendeu? crianças, né? A gente... A gente tem subestimado e aí, por ser, às vezes, sei lá, difícil, que a criança não quer, ou até para os pais não compreenderem, A gente desiste. vamos tirar, né? Exatamente. Total, de não A gente enfrentar, né? De desiste. não enfrentar. Exatamente. E, Total. na verdade, poxa, é difícil. Claro que é difícil, mas é possível, entendeu? É possível, sei lá, o meu filho memoriza os Lusíadas, entendeu? Mas ele não é sei lá, uma coisa E de eles outro mundo, curtem, entendeu? Sâmia? Eles curtem. Eles gostam, Curtem. eles Que gostam, eles legal. gostam. Gostam. Porque para eles isso é a realidade da vida deles, entendeu? Eles não acham, eu estou memorizando os Lusíadas. Ele não acha Claro. isso. Ele acha que é só mais uma coisa lá que ele tem que memorizar, entendeu? E aí, quando ele descobre uma coisa, assim, do que os Lusíadas quer falar, sobre o que está dizendo, ele fica impressionado. Ele fala, caramba, mãe, como eram pessoas altruístas, né? Como eram pessoas que queriam levar, de fato, o bem para outros povos, entendeu? E que não é o que dizem dos portugueses que faz a nossa autoestima brasileira ir lá no chão. Porque a gente acha que a gente foi colonizado por pessoas mais que queriam o nosso mal, que queriam pegar o nosso ouro, o nosso pau-brasil, não sei o quê. Não é bem assim, entendeu? Infelizmente, é isso que nos é colocado, né? Então, assim, a gente vai ter uma autoestima realmente lá embaixo. E não, a gente teve muitas coisas muito boas, né? Muitas pessoas muito boas, né? O único país do continente americano que morou a família real que nasceu, né? O Brasil teve um nacionalismo importante perto da América Espanhola, que se dividiu toda, né? Que se dividiu, acabou. A gente se uniu, apesar de muita diversidade de um polo ao outro, né? O brasileiro manteve ali por ser do rei, né? Da corte de Portugal. A gente também tem que valorizar essa nossa origem, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre brinco assim, não, mas você é demais. Eu falo, gente, olha só, se eu consigo, todo mundo consegue. E cada vez mais tem muitas pessoas querendo facilitar a vida, né? Então, sei lá, por exemplo, os meus filhos, eles fazem um inglês maravilhoso online. Mas eles não têm acesso à televisão? Não, eles usam só... Não, eu fico até com preguiça, né? Hoje, por exemplo, estava mostrando aqui a minha casa. Nossa, mas você disse que não via televisão. Olha a televisão na sua casa. As pessoas querem a pegadinha. Eu tenho até preguiça, cara. Exatamente. Aí se você vê um dia um filme com eles, vão falar, eu já falei isso uma vez. Eu tenho uma amiga nutricionista que se ela come ela é uma farofa, aí falam pra ela, você comeu farofa. Gente, imagina, assim, sabe? Aí eu falo pra ela assim, o dia que você quiser um McDonald's, você me liga, que eu vou com você, não conto pra ninguém. Sabe o dia que seus filhos forem mexer em algum eletrônico, você me conta que eu não conto pra ninguém. Porque isso é uma coisa, é um policiamento, né? Assim, bobo. Exatamente. Não. E aí, na verdade, eu de fato nunca tive televisão. E aí, quando eu mudei pra cá, era tudo mobiliado. Você falou. Não, tem 10 televisões na minha casa. Impressionante. Tudo bem, mas ela tá lá. Eu vou arrancar as televisões todas fora e jogar no lixo? Não, deixa ela lá. Claro. Fica lá, Certo. Enfim, vamos responder mais uma pra gente ir embora, senão o Instagram vai bloquear a gente de novo. E aí de novo. Eu já até botei carregador. Tá, eu vou responder essa daqui também. A pergunta é, você já faz alguma atividade com o Álvaro e com o José? Então, o Álvaro tem 4 anos, faz 5 em julho. E o José acabou de fazer 3 anos, né? Se eles tivessem que ir para a escola, assim, tipo, de fato, não tem, eles vão para a escola e tal. E mesmo os meus que foram para a escola, eu não coloquei na escola antes dos 3 anos, entendeu? E eu acho que, na verdade, a criança não precisa ir para a escola antes dos 6 anos, entendeu?
Se eu tivesse um filho hoje, eu não botaria antes de 6, eu não sei se eu iria ser assim Bancar. tão forte assim, não. Então, assim, brava. Mas Sim. eu acho que uns 4, certamente. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A escola de educação infantil, o que ela faz? Ela artificializa a convivência familiar, entendeu? Então, se você tem uma convivência familiar saudável, que você tem uma mãe que está ali presente e tal, minimamente saudável, a criança ela aprende as cores, ela aprende o que é em cima e embaixo, ela aprende o que é antes e depois, ela aprende o que é atrás e na frente, ela aprende o que é grande e pequeno, ela aprende tudo. Tudo na vida. E o que as crianças de educação infantil fazem? Elas aprendem isso. Isso. Total. Então, assim, é totalmente assim, elas aprendem, sei lá, motricidade fina. Uma criança que está aqui, ela aprende fazendo as coisas da vida, brincando com uma pecinha de Lego, brincando com uma série de coisas, entendeu? Então, o meu filho Álvaro nunca foi no colégio. É tudo novidade para elas, né? Elas não precisam, o mundo é novo para criança. Exato, ela tá. Agora, é óbvio, você não pode substituir isso por televisão. Por televisão, né? Lógico, eletrônico. Então, assim, você tem que deixar a criança fazer. Agora, na hora que a criança faz um bolo, ela aprende quantidade, ela aprende proporção, ela aprende relação, ela aprende tudo, entendeu? Claro. Se você mora numa casa que tem livros e que você conta história, ela vai ouvindo uma série de coisas. Quando a criança chega perto da fase de pré-alfabetização, que você precisa começar para quando ela ter 6 anos, ela já ter consciência fonológica, não sei o que, para você começar a ensinar, ela já está pronta. Eu vou te falar, tá pronta, eu fiz o curso de Singapura, que é a melhor matemática do mundo. Matemática do mundo, sei. E aí, o que acontece é que eles têm lá todas as habilidades que eu, inclusive, preciso fazer um post sobre isso e eu nunca faço, porque eu sou enrolada. E aí, de todas as habilidades que uma criança de 4 e 5 anos precisa ter, a criança tem. Só por ela viver. É, lógico. Ela sabe. Se ela não ficar nos eletrônicos, ela tem. Se ela não ficar nos eletrônicos, ela tem. Ela entende relação, ela entende antes e depois. E a única coisa que ela precisa saber é contar até 10 no primeiro ano. Eu sei. Só, 10, ela não precisa de mais nada. Então, no primeiro ano, ela vai aprender a contar 10 até para frente, vai contar para trás, ela vai entender relação entre um número e outro. É isso que ela aprende no primeiro ano. Você entende? Só que a gente fica numa. Meu filho sabe contar até 100. Meu filho não sei o quê. Não tem noção de número nenhum. Ele sabe igual uma decoreba. 1, 2, 3, Exato. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso. Mas ele não tem noção de quantidade. Exatamente. Então, assim, botar o seu filho na educação infantil. Eu não tô falando pra vocês tirarem da escola, eu só tô explicando. Que não é necessário. Por favor. Que não é necessário. Não é necessário. Às vezes a mãe precisa mesmo. Às vezes precisa trabalhar. Claro. Tem várias circunstâncias, não é disso que eu tô falando. É disso que, assim, a gente não precisa ficar bitolado querendo que o nosso filho faça psicomotricidade e precisa fazer sinapses cerebrais as mais diversas. Mas você não acha que isso também os pais vivem uma certa ilusão de que a escola faz uma coisa muito sobrenatural, muito assim, que você as próprias famílias homeschoolers, quando decidem fazer homeschooling, elas ficam loucas, achando que estão dando muito menos do que a criança recebe no colégio. Não. Então, aí, assim, o início é sempre assim, dá atividade, né? Até porque ela precisa mostrar para os pais, os outros, né? Claro, pais, tal, que a criança tá indo muito bem, não sei o quê. E ela acha que se a criança ler com 4 anos, ela vai estar mostrando que sei lá, que correu. Que conseguiu, e não sei o quê, entendeu? Existe essa ilusão, assim, né, de que a escola tem uma parafernália enorme. E eu acho também que a gente tem essa preocupação boba muito no Brasil de se antecipar, né? Como se os filhos estivessem perdendo alguma coisa, ao invés de estar ganhando, né? Da convivência. O que acontece mas então, isso tudo é consequência do que falam pra gente, assim. As próprias escolas precisam convencer os pais de colocar eles lá, entendeu? Óbvio.
de que, assim, é importante ter psicomotricidade. Porque se não tiver psicomotricidade, não vai ter motricidade fina. Entendeu? Mas isso é grosseiramente Mas isso veio de uma demanda da sociedade, você não acha? É, claro. Uma demanda de cada vez deixar mais cedo, e a escola foi aceitando mais cedo e mais cedo. E aí ela tem que fazer alguma coisa, né? Um reflexo, né? Um reflexo. Então, exatamente. Então, o que que acontece? O Álvaro, ele já tá com quase 5 anos. Com 5 anos, eu começo uma pré-alfabetização, assim, no sentido de começar a fazer memorização de curto prazo, alguma memorização de poesia, sentido de rima, sentido de palavra e tal. Não faço nada, assim, no papel, faço tudo muito auditivo, entendeu? Para quando, no final, o meu objetivo final é que no final desse processo, e logo antes dele começar a ler e escrever, que ele consiga fazer síntese e análise de fonema. Entendeu? Então, esse é meu objetivo. Então, eu começo por volta de 5 anos. 5 anos. Só que o que acontece é que ele vê os irmãos. Então, ele fica louco para poder fazer uma atividade. Então, é uma maneira de eu mostrar que eu tô com ele, que ele fica, mãe, posso fazer uma atividade? Mãe, quero fazer uma atividade. Porque é aquela coisa ali do lado, que você faz exatamente, com ele, entendeu? né? Então, eu acabo, por exemplo, hoje eu sentei, vocês viram nos stories, hoje eu sentei, vamos fazer uma atividade aqui de memorização de curto prazo, entendeu? Então, ele gosta, ele faz, ele se sente... sente que eu tô atento, não sei o quê. E nessa o José vem de rebarba, entendeu? Isso aconteceu com o Augusto. Eu fazia as atividades de pré-alfabetização com o Antônio. E o Augusto ficava do lado. Então, eu não fiz diretamente com o Augusto tudo. Quando eu cheguei no fim, o Augusto estava no mesmo ponto que o Antônio. Estava interessado. Ele já sabia fazer síntese e análise de fonema, entendeu? Então, ensinar para ele a ler não foi difícil. Porque ele já sabia. Ele já limpou, já fez, né? Exatamente. Ele Muito já sabia bom. tudo, entendeu? Então, assim, acaba que eu faço isso, assim, mas eu sempre falo, cara, o mais importante para as crianças pequenas é terem convívio familiar. Com os irmãos. E se você tem uma família que é uma família que valoriza o estudo, que valoriza o aprendizado, a criança vai se interessar e ela vai querer fazer e você não vai ter muito problema com isso, porque ela vê que é um valor para os pais. Né? Isso que eu ia falar, que é um bem da família. Né? Exatamente. E a criança, ela quer agradar a gente. É importante que ela queira, né? Que ela esteja vinculada à mãe, de o que a mãe e a família vê como importante. Exatamente. A coisa mais importante nesse momento é isso, né? Até para ela acreditar na gente. O Álvaro, por exemplo, quando ele tinha 3 anos, eu vi que ele sabia fazer análise e síntese de fonema sozinho. Eu nunca tinha feito uma atividade com ele. Mas ele fazia só dele estar vendo eu fazendo com os meninos. Só que ele nunca parava e ficava me olhando. Ele estava brincando com o carrinho. E aí, como que eu descobri? Um dia eu estava dando banho nele, ele estava chorando, meio irritado e tal. Aí eu falei, Alvinho, você tá com sono. Ele, eu não tô com sono. Aí gente, aí eu parei, mãe maluca, né? Parei e comecei a fazer um monte de som, de palavra, para ver se ele sabia fazer a síntese, sabe? Mãe maluca, né? E aí ele começou a fazer um monte. Aí no dia seguinte, que ele já não tava mais com sono, aí eu fui fazer uma avaliação. E aí eu falei, cara, ele sabia fazer síntese de 6 fonemas. Uau! Entendeu? Só no ambiente, né? Só no ambiente. Só no ambiente familiar, entendeu? Né? Então, assim, ele precisa ir pra escola, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele, com 3 anos, ele conseguia fazer isso, entendeu? Claro. Então, assim, obviamente, quando ele chegar na alfabetização e na pré-alfabetização mais próxima, assim, eu preciso reforçar todas essas coisas, né? Porque foram coisas que não foi feito com um negócio bem certinho, né? Mas para que fique bem assentado nele. Mas ele sabe, entendeu? Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Por que você está sentada no chão? Não é isso não. Você pensa em manter os meninos assim? Eu sei que assim, a vida muda de um dia para outro, o que a gente pode, a realidade nossa hoje é diferente, mas assim, seu desejo nesse momento é manter
dessa forma até tipo ensino médio, assim, sim. É. Sim. Que Sabe o que acontece, Ana? O que acontece é que é uma educação muito diferente. Muito. Muito diferente. Então, assim, é uma coisa de um arco mesmo, de uma formação inteira, entendeu? Óbvio que se eu precisar colocar os meus filhos no colégio, e agora mesmo eu estava vendo material de colégio dos meninos, eles iam conseguir fazer tudo, sabe? Claro que Mas assim, por exemplo, a geografia, por exemplo, a maneira como eu ensino geografia com eles não é livro didático. Então, assim, sei lá, eu sei que na geografia do primeiro ano, uma das primeiras lições é o que é família. Eu não preciso falar pro meu filho que é família, ele sabe da família, entendeu? Então tem conceitos que você não precisa muito passar para a criança dentro do colégio, né? E além disso, você vai, eu ensino para eles assim, a gente lê vários livros, eles fazem narração. Na hora que aparece Portugal, eu imprimo um mapa de Portugal, não, né? Mas que tem a Península Ibérica e tal, da Europa. E aí mostro para ele, ó, Portugal fica aqui. Depois eu pego um mapa em branco e falo, pinta Portugal. Ele pinta Portugal. Aí na hora que a gente vai, sei lá, agora a gente estudou Itália. Faço a mesma coisa, pego onde fica a Itália, entendeu? Depois dentro das narrações, tem várias coisas sobre planície, sobre montanha, sobre rio. Aí a gente vai estudando ali em cima, entendeu? Então acaba que não é assim uma coisa tipo, aprendi sobre, não sei o quê, entendeu? Assim, as coisas vão fazendo sentido juntas. Exato. Por isso o pessoal assim, qual é o currículo que você usa se você segue a Base Nacional Curricular? Não dá. Gente, não. Porque é uma coisa assim, entende? É uma coisa assim orgânica, sabe? Claro. Por exemplo, agora eu tô vendo um movimento de translação, rotação com o meu filho, que ele até já viu no ano passado, mas porque, um dos textos que a gente está usando está descrevendo de fato isso que está acontecendo, entendeu? Então, a gente aproveita para rever isso, para poder escrever, para poder fazer todo o negócio. E aí, às vezes, eu procuro coisas no YouTube para ver qual é a melhor forma de ensinar ele, enfim, né? Então, assim, é difícil você fazer uma avaliação do conhecimento da criança, porque é muito diferente da maneira como o colégio coloca, entendeu? Então, assim, entrar dentro de um sistema escolar, assim, eu acho que seria, assim, difícil, assim, entendeu? Porque eu gosto muito dessa maneira de ensinar através do cardápio de ideias, entendeu? Você dá uma série de ideias e as ideias, elas vão... Você parte de umas ideias e vão surgindo e vão aparecendo. Isso é maravilhoso, né? Isso vai aparecendo. De um todo, né? Exato. Isso é incrível. Exatamente, a criança vai... Tem uma interdisciplina das matérias. Não, os links vão acontecendo. Matemática, geografia, história, português. Exatamente. Tá tudo ali, né? Na mesma... Exatamente. Isso é incrível. Exatamente. É um projeto, então, né? é um projeto, exatamente. Então, assim, por exemplo, eu comecei a estudar história com os meninos através da história de Portugal. Porque eu acho que faz sentido tudo. Como um brasileiro, claro. Como um brasileiro. E, além disso, eles estudam em português os Lusíadas. Então, assim, o que é os Lusíadas dentro do universo, entendeu? Quem é Camões, não sei o quê. E aí tem toda a relação com, de fato, a história de Portugal. E a história de Portugal é riquíssima em relação a heróis, em relação a pessoas que, de fato, foram muito altruístas, né? Além disso, é riquíssima na própria educação cristã, né? Então, assim, tá cheio de milagres na história de Portugal, dentro da própria fundação de Portugal, sabe? Então, eu acho que tem tudo a ver, entendeu? Aí depois Você junta os mais velhos, assim, quando é assim, ou não? Eu consigo juntar. O meu mais velho, ele se destaca bastante em relação aos outros, assim, porque ele é muito interessado, lê muito, sabe? Então eu junto mais. Eu junto mais o mais meu velho também, meu colega segundo. Eu junto mais o meu segundo com o meu terceiro, entendeu? Entendi. Eles fazem narração juntos, eles fazem bastante coisa junto. Algumas coisas não, porque o Antônio já está mais na frente, dos meninos, né? Enquanto isso, o Álvaro e o José brincam. Muito bom. Brincam. E Ângelo?
E Ângelo, exatamente, que tá Ângelo agora tá já muito aqui engatinhando tudo. fofo. Tá lindo. Exatamente, Sam, eu exatamente. não tenho nem palavras para te Ai, foi agradecer. bom, Tamanha né? generosidade, Ai, foi muito que bom. prazer, assim, de Foi verdade. ótimo. Vocês, o Ítalo falou aqui no início da live, e eu também me sinto sua amiga. Ai, Total, eu gente, muito gosto bom. muito de você. Agora tem que ir na sua Muito, casa, você tem que vir carinho. aqui. Tem, vamos. Por favor, para os meninos se Muito bom. conhecerem, né? Isso, Também. Se Deus quiser, exatamente. a gente Nossa, vai eles vão estreitar, amar, sim. porque eles Vão têm a sim. mesma idade, né? Vai Mesma ser ótimo. idade, nossa. Nossa, E o seu vai Antônio, ser o meu muito bom. Antônio é a mesma idade. Aí, ó. Nossa, E eles vão são amar. coléricos, acho que vão dar. Me Sim. faltam 4. Vai dar match Mas total. eu ajudo com os outros, que eu adoro criança. Ah, é, minha filha, porque Eu é tipo conta assim, o comigo. pessoal me chama pra festa de aniversário, aí liga e fala, você vem mesmo? Porque se você vier, são muitas lembrancinhas, entendeu? Faz diferença você decidir se você vem ou se você Eu não vem. não. Não, você vem, eu Ai, ajudo, eu gente. seguro, né? Porque eu já tô com o de 10 e o de quase 8, né? O meu Antônio vai fazer 8 em junho, já tô de férias quase, né? Ai, ó. Eu posso ajudar muito, mas a gente Muito vai se bom. encontrar. Muito Obrigada bom. mesmo. Obrigada a Foi um você, eu prazer, uma adorei. boa noite. Eu Foi uma também. delícia. Um Obrigada. beijo Um grande. beijo. Tchau. Manda um beijo para seus filhos, marido, todo mundo. Mando sim, mando um Obrigada, beijo querida. para os meninos. Mando Tchau, sim. tchau. Boa Tchau, noite. tchau, Bom querida. Boa noite. descanso. Obrigada pra você também. Tchau, Tchau. tchau.